Então, aforisma 85 do Evangelho Gnóstico de Tomé. Então, veja que hoje nós estamos trazendo textos bastante complexos, né? Não exatamente complexos, na verdade são bastante simples quanto nós temos as chaves de compreensão, mas são textos de uma certa elaboração que não é tão simples, né? A penetrabilidade, né? É como se fosse algo velado, nós precisamos tirar o véu para conseguir entender, né? Então vejam o que Samana Jesus diz aqui. Adão nasceu de um grande poder e de uma grande riqueza. Adão nasceu de um grande poder e de uma grande riqueza. Mas não era digno deles. Deles o quê? Do grande poder e da grande riqueza. Então Adão não era digno desses atributos. Se ele fosse digno, não teria morrido. De que Jesus está falando? Aliás, isso é para torcer bigode de teólogo, né, do que Jesus está falando. Principalmente se nós trazermos esse texto para dialogar com fundamentalistas bíblicos, eles vão dizer que esse texto não é de Jesus, que isso é uma heresia, que isso é... Mas acreditem, pelo menos acreditamos nós, que Shiva Jesus de fato disse isso, e faz sentido o que ele diz. Precisamos entender o que é Adão, né? Porque Adão não pode ser tomado literalmente, né? Como está no discurso mítico lá da Gênese, de Adão e Eva, expulsão do paraíso, isso tudo é uma alegoria, né? Os discursos míticos, eles são alegóricos, ou seja, eles trazem uma história para, através dessa história, manifestarem alguns conhecimentos velados. Então, logo, precisam ser interpretados. Não podem ser aceitos na sua literalidade. Eles precisam ser interpretados. Então, essa história de Adão e Eva, se ela não for interpretada, ela se torna absurda. É perfeitamente absurda. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E aí a humanidade acabou, porque Caim não pode ter filho com a própria mãe. E Adão e Eva só tiveram 2 filhos. Veja, não dá para ir para o caminho literal, né? Isso é uma simbologia. Então, o que é Adão? Adão vem da palavra Adamos. Adamos significa terroso ou vermelho. Vermelho por quê? Vermelho se referindo à terra, né? Então, no hebraico, vermelho e terra são palavras com etimologias aproximadas, porque são associadas à terra. Então, Adamos é o terroso, ou seja, aquilo que é a matéria, aquilo que vem do barro. O barro é a matéria, é a forma, é o molde, é a substância. Por isso que é Adão e Eva. Porque Eva vem de Ava, que significa sopro, espírito, aquilo que desce. Então a matéria em si é inerte. É preciso que haja a intervenção, a presença do espírito para que ela se vivifique. Por isso que Adão precisa de Eva, ou de Ava. Adamos e Ava, né? Então, quando se fala de Adão, está se falando do quê? Do princípio material, ou seja, do nosso corpo orgânico,
do nosso corpo físico, da nossa materialidade concreta. E o que Samana Jesus está dizendo? Está dizendo que isso que nós chamamos de corpo, isso que é do aspecto concreto inferior, que aí não entra só o corpo físico, entra o mental inferior, entra o nosso corpo vital, entra o nosso corpo astral, que é sede das nossas emoções, processador das nossas emoções e sentimentos, o mental inferior, né? Então isso que é princípio de manifestação na matéria é Adamos, né? O que Jesus está falando é que isso que nós vemos manifestado aqui no planeta, que age, pensa, sente, realiza, isso nasceu de um grande poder, de uma grande riqueza. E de qual poder e de qual riqueza Jesus está se referindo? Do Espírito. Ou seja, a matéria só existe em razão do Espírito. Somente em razão do Espírito. A matéria per si e por si não tem razão de ser. Então aquilo que nos faz ser o que somos não vem da matéria, não vem dos elementos desse planeta, não vem da concretude física e orgânica que possuímos. Isso só existe em razão do Espírito. Espírito esse que nós não vemos. Espírito esse que nós ainda não realizamos. Então, Adão, que simboliza o princípio orgânico ou a materialidade, nasceu de um grande poder, que é o poder do Espírito. De uma grande riqueza, que é a riqueza do Espírito. Mas essa matéria não era digno deles, ou seja, esse estado primitivo que nós ainda estamos, nesse concreto mental, emocional e orgânico, não é digno do espírito. Ou seja, isso aqui empobrece o espírito, isso aqui não manifesta o espírito, isso aqui ainda é um berço de ignorância, isso aqui ainda é um berço de imperfeição. Por isso que Jesus diz, mas não era digno deles, não era digno do Espírito. Ou seja, nesse estágio, nesse planeta ainda tão primitivo, embora o corpo, a manifestação orgânica, venha do Espírito, ele não é digno do Espírito, por quê? Porque ele não manifesta, ele não vivencia o Espírito. Porque senão vejamos, todas essas pessoas no mundo vivendo de forma tão feia, atreladas a tamanha ignorância, produzindo coisas tão questionáveis, tão censuráveis. Veja algumas pessoas, em sua rudeza, na sua primitividade, na sua ignorância, elas não revelam o Espírito. Elas não são dignas daquilo de onde vieram, que é o Espírito. Por quê? Porque estão no estágio de tamanho afastamento, de tamanho distanciamento, que isso que nós vemos, que isso que por vezes nós chamamos de homem terrestre, está num estágio tão distante da sua própria fonte, que realmente não é digno dele. Entendem do que Samana Jesus está falando? Porque se deles fosse digno, ou seja, se fôssemos dignos do grande poder do qual viemos, da grande riqueza da qual somos herdeiros, se fôssemos dignos, nós não morreríamos. Nós não experimentaríamos a morte. É muito profundo isso que
Samana Jesus está dizendo? Nós não experimentaríamos a morte. Por quê? Porque esse processo de vida condicionada, nascimento, crescimento, envelhecimento, decrepitude, morte, para depois passar por um período de erraticidade, nesse plano muito próximo da Terra, que nós chamamos de plano astral, para depois ser trazido de novo, compulsivamente ou não, a uma nova encarnação, assumindo um novo corpo físico, desenvolvendo uma nova personalidade, fazendo novamente essa trajetória do berço até o túmulo, voltando a morrer, para depois repetir novamente esse processo. Isso aí não é o espírito que realiza. Ou seja, o espírito sequer se manifesta na matéria. Por isso que é um equívoco quando nós dizemos que o espírito está numa pessoa, ou, né, que o espírito está incorporado. O espírito não incorpora. Nós não, o nosso próprio espírito não é isso que está aqui. Se nós realizarmos aqui e agora a plenitude do nosso espírito, nós nunca mais morreremos. Nós vencemos a morte. Talvez esse seja o sentido maior, mais profundo e velado do aspecto da ressurreição. Porque um ser ressurrecto é aquele que não renasce mais na matéria. Isso que é o sentido oculto ou iniciático do processo da ressurreição. Um ser ressurrecto, e Jesus era um ser ressurrecto, é aquele que não tem mais necessidade de encarnações físicas. Então, enquanto nós não ressuscitarmos, nós estamos presos à morte. Porque isso que nós vivenciamos aqui, que é a existência, não é a vida, é a morte. A existência sem consciência divina é morte. Por isso que Samana Jesus disse, né, que todos estavam mortos. Quando ele dialogou com aquele jovenzinho que queria segui-lo, mas que pediu permissão para que antes fosse enterrar o seu pai. E Sananda Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Por quê? Porque estão todos mortos. Todo mundo que está preso apenas ao jogo da existência está morto. Porque a vida não está nisso. A vida é um estado de consciência. A vida é imaterial. Aí, se nós tomamos por essa perspectiva, nós conseguimos minimamente compreender o que Samana Jesus quer dizer com essa frase. Então, nós vamos ler de novo, a partir dessas percepções que trazemos, como que fica muito mais claro, ou fica muito mais lúcido aquilo que está sendo dito. Então vejamos. Adão nasceu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas não era digno deles. Se deles fosse digno, não teria morrido. Nós só superamos a morte quando superamos a materialidade. Isso não é questão religiosa, isso não é questão de dogmas, isso não é questão de crenças, isso é uma lei divina, é uma lei universal. Nós só superamos a morte quando superamos o nosso aprisionamento à materialidade. E por que estamos presos à materialidade? Porque queremos, porque a matéria é atrativa, porque estamos viciados em matéria, porque estamos profundamente condicionados pela ignorância,
Porque estamos apegados. Porque achamos que nós não podemos ser fora da matéria. Porque nós equivocadamente supomos que se nós não estivermos ligados à matéria, nós não podemos existir ou não podemos ser. E é por isso que Jesus disse, né, como disse nas lâminas anteriores, que nós nos apegamos à projeção, à imagem, mas não percebemos a luz que está por trás dessas imagens. E não percebemos a imagem que está por trás da luz, que é a nossa face original, que é o nosso ser original, que é a nossa essência divina.